referência aqui no swing também, vou deixar ele pintado aqui em negrito, né, que é justamente esse WP aqui, a última parte da nossa coluna, certo? Depois a gente tem a condutividade hidráulica do solo saturado. Bom, aí é mais fácil de entender, mas tem também aqui na tabela, né? Se você não tiver uma outra referência externa, tem aqui a tabela que é o nosso K, ok? E depois a gente tem aqui também a condutividade slope, que está aqui, né? De declividade. O que é isso? Ó? Eu coloquei até a equação, quem quiser depois dar uma olhada aí com mais calma, né? Mas é o seguinte: quando nós temos aqui uma condutividade hidráulica, né? Que a gente vai reduzindo o nosso teor de umidade do solo, nós temos uma curva, nós temos uma seção, uma faixa, né? E essa inclinação é justamente esse conductivity slope, tá? Então, nós temos aqui a equação, que é basicamente essa redução do teor de umidade, né, em avaliação com a própria condutividade do solo, tá? Então, nós temos aqui esse valorzinho também, né, que nesse caso está com 50 aqui, né, 50%, tá? Bom, e depois temos aqui o suction head, né? Então, esse suction head nós temos aqui também na tabela, que é esse valorzinho aqui que está em milímetros, só pintar ele aqui. Nós temos aqui alguns parâmetros para esses tipos de solo, ok? Então, todos esses itens aqui, ó, ainda nós estamos falando na camada do solo, tá? Então, nesse meu dispositivo aqui de biorretenção, eu tenho essa viga aqui superior, que eu posso ter uma delimitação física mesmo aqui do dispositivo. Eu tenho essa camada do solo, que são esses itens que a gente está vendo. Depois eu tenho uma camada aqui de storage, de armazenamento, que é justamente esse item que a gente vai ver agora, tá? Então, essa camada aqui de storage também tenho, né, justamente uma espessura, né, que eu posso definir, dessa camada aqui de brita, que é normalmente feita. Depois eu tenho esse índice de vazios aqui, ó, então vou pular aqui no manualzinho, ó. Então, a espessura, né, acho que é mais simples de entender, tá? Depois aqui eu tenho a proporção de vazios, né? Então, quando a gente tem aqui um leito de cascalho, brita, né? O mais comum é ter uma ordem de 0,5 até 0,75, né? Como índice de vazios aqui dessa camada aqui de armazenamento, ok? Depois eu tenho uma taxa de infiltração, né? Essa taxa de infiltração aqui, pessoal, nós temos aqui no swing, né? É uma taxa, né, pela qual a água penetra no solo nativo, abaixo da camada, né, do storage. Ou seja, se eu tiver aqui um solo poroso abaixo da minha camada de armazenamento, qual que é a taxa de infiltração que ela vai para esse solo poroso, ok? Depois eu tenho aqui também o clogging factor, né, que é um fator de entupimento, tá? Então, muitas vezes, se você vai trabalhar com uma divisão dessa camada aqui de armazenamento com filtro geotêxtil, há uma possibilidade, né, de comatação, de entupimento ao longo do período. E aí você pode definir aqui um parâmetro, né, para esse fator de entupimento. Coloquei no manualzinho aqui também como que ele é calculado, né? Mas aqui, se você não tiver levado em conta esse fator, você vai colocar 0, que aí ele vai ignorar esse fator de entupimento, tá? Caso você queira levar em consideração, aí você consegue, inclusive, estimar esse fator de entupimento aqui, ok? Beleza, e por fim, a gente tem a abinha de drain, né, de drenagem. Nessa abinha de drain aqui, que a gente tem essa última parte do manualzinho, a gente tem aqui um flow coefficient, né, que nós temos aqui essa definição também de coeficiente de drenagem, né, então tem a equação também desse coeficiente, as unidades aqui também que são utilizadas, tá, e todo um texto aqui explicativo que tem no próprio manual do swing. A gente tem aqui um flow expoente, que é justamente o que faz parte da nossa equação aqui, ó, tá? Do nosso coeficiente de drenagem. A gente pode ter um offset, ou seja, esse dreno aqui de base pode estar posicionado a uma certa altura da base da minha camada aqui de storage, né, de armazenamento, né? Pode ser que ele esteja, esse dreno perfurado já na base ou um certo offset que eu posso definir. Ele pode estar aberto, né, ou seja, um nível aberto e um nível fechado. Eu posso criar uma curva de controle. Se chegar nesse nível ele está fechado, chegar naquele nível ele está aberto, tá? Então, posso ter esse controle de drain aqui também, ou não. Se eu zerar aqui, basicamente ele não calcula, né, não modela com o meu sistema de drenagem aqui de saída e considera que vai ter só a infiltração, ok? Então, aqui, pessoal, nós temos 4 janelas dentro aqui do swing, né, para modelar esse lead, só que não parar por aí, porque olha só, quando eu entro aqui, por exemplo, eu tenho aqui um trecho, ó, tem um lote aqui, que é o 303, que está jogando água para esse meu dispositivo lead aqui, ó, que é esse jardim de chuva aqui, ó, retilíneo, tá? Então, quando eu abro aqui o meu jardim de chuva, e eu vou aqui dentro das opções dele,
Tem uma opção aqui de lead control, tá vendo que tem um, né? Ou seja, tem um lead aqui nessa subbacia. E aqui dentro dessa edição eu tenho algumas opções. Por exemplo, o lead ocupa toda a minha área da subbacia. Se eu clicar aqui, eu considero que toda a minha área dessa minha subbacia aqui, ó, eu só arrastar para cá, essa subbacia fininha, que é a subbacia do lead, ela tem basicamente toda ela é o meu próprio lead, tá? Ou se eu quiser colocar uma porcentagem dessa subbacia, eu coloco aqui. 90% dela, né, vai ser basicamente lá o meu lead de jardim de chuva, tá? E vai ser só um jardim de chuva, tá? Tenho também aqui a largura, ó, de saída desse jardim de chuva. Então, olha só, no desenho aqui, tá vendo? Tem esse widget, é justamente escoou aqui, choveu no meu jardim de chuva, que não infiltrou, que vai escoar, qual que é a largura de saída dele, né? Que vai ser essa largura bem pequenininha na saída aqui embaixo, tá? Posso iniciar já com a camada do meu lead, né? Parcialmente saturada, né? A minha área impermeável, aí já é um tratamento de qualidade de água, né? E aqui também na área permeável, que a gente nem vai trabalhar aqui por enquanto, ok? Então eu consigo linkar o meu lead que eu tinha criado para a minha subbacia que eu acabei de criar, né? E dentro dela veicular aqui esse display, tá? Então, o fato, pessoal, quando a gente trabalha com essa técnica, vou pegar aqui um gráfico aqui para a gente ver, vou pegar aqui esse item aqui e vou pegar esse outro item aqui, tá? A gente dá uma comparada. Olha só o que eu tenho aqui. Deixa eu só tirar arrumar o eixo aqui também. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Esse gráfico aqui vermelho, deixa eu dividir a tela aqui certinho. Esse gráfico aqui, esse hidrograma vermelho, é o hidrograma de escoamento que foi gerado na minha bacia S303, ok? Então, choveu na minha bacia S303, que é o meu lote aqui. Esse escoamento vai ser direcionado para esse jardim de chuva, né? Qual é o escoamento? É esse hidrograma vermelho aqui, ó. Tá? Que tá dando uma vazão de pico na ordem de 0,065, mais ou menos aqui, tá vendo? Chega nesse patamar, sobe e depois ele desce. É um hidrograma um pouco mais quadrado, assim, porque a gente está trabalhando com método racional. Então, o método racional nem calcula o hidrograma, né? Só calcula a vazão de pico, tá? Então, uma representação gráfica de atingir essa vazão de pico e depois reduzir a vazão de pico dentro do swing, tá? Por isso esse hidrograma mais quadradinho, tá? Beleza. Agora, essa água que vai para o lead, ela vai infiltrar no lead, né? Ela vai infiltrar na camada de solo, ali na camada de armazenamento, e a lâmina excedente vai ser direcionada aqui, ó, para o meu PV303, né? Um pouco antes aqui também, a minha saída. E qual que é o meu escoamento de saída, né? O meu escoamento de saída é o hidrograma verde. Então, olha só o que aconteceu. Além de reduzir a vazão de pico, de cair da ordem de 0,065 para 0,045, mais ou menos, ou 0,05 aqui, ó, né? Tem uma redução, tem esse delta aqui da vazão de pico, eu tenho aqui uma redução gigante do volume de escoamento. Então, se eu pegar a integral dessa linha vermelha, ou seja, preencher aqui, ó, deixa eu fazer um seguinte rabisco aqui para vocês, todo mundo entender, né? Se eu pegar aqui, ó, tá? Fizer uma integral aqui da minha linha vermelha, vou pintar ela aqui. Pegar toda essa minha área aqui, ó, tá? Esse meu volume, isso aqui é o meu volume escoado. Tudo que está dentro da minha linha vermelha aqui, tá? Se eu pegar agora o que está dentro aqui da minha linha verde, né? Que seria esse volumezinho aqui, ó, tá? Perceba que é um volume muito menor, né? Muito menor esse volume aqui. Por que ele é muito menor? Porque parte do volume que estava sendo escoado agora infiltrou. E aí o que sobrou de escoamento? Então, sobrou esse volume aqui, que foi uma redução da vazão de pico, né? Então aqui tem um delta Q, e também foi uma redução da vazão escoada, do escoamento superficial, tá? Então aqui eu tenho esse impacto muito positivo aqui do lead. Então imagina só, se a gente colocar um lead aqui para cada 2 lotes, imagina o impacto que a gente vai ter ao longo de todo o loteamento. Não tem como você vir com uma trincheira de infiltração, jardim de chuva no final e tentar resolver tudo, né? Não dá, eles são para áreas pequenas, né? Mas a partir do momento que a gente vai incorporando esses leads aqui em áreas adjacentes, uma bacia com a outra, em subbacias, aí sim você consegue ir reduzindo esse impacto ao longo aí do seu empreendimento, tá? Então, pessoal, de uma forma geral, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: lead, né, que são essas técnicas aí de desenvolvimento sustentável, né, para drenagem sustentável, trincheira de infiltração, poço de infiltração, biovaleta, telhado verde, por aí vai. Então, são essas técnicas que nós podemos aplicar nos projetos, ok? O Swim é uma ferramenta que a gente está vendo aqui, que é uma ferramenta de modelagem. Então, a gente consegue modelar tanto a parte hidrológica, chuva-vazão, como a parte hidrodinâmica, vazão sendo propagada pelos dispositivos. E podemos cruzar esses dois temas, né, e fazer ali
a modelagem do lead denso do swing, ok? Esse tipo de modelagem